Olá pessoal, eu sou Ricardo Figueiredo, analista responsável pela cobertura de fundos imobiliários na Spit, e hoje conteúdo novo, conteúdo bacana para a gente continuar aí a desbravar o mundo dos fundos imobiliários. Mas antes de mais nada, eu já vou pedir para você se inscrever no canal para receber as notificações. Tem vídeo novo com frequência, a gente procura trazer conteúdo sobre tudo no mercado de investimentos. Eu especificamente falo de fundos imobiliários, mas toda semana tem novidade, então não esquece de se inscrever para receber o conteúdo novo. Hoje nós vamos falar de um tipo muito específico de fundos imobiliários, chamados fundos de papel. Tem gente que chama de fundo de CRI, o nome pomposo é fundo de recebíveis imobiliários. Então o conteúdo de hoje é para falar desse tipo de fundo, o que ele é, quais são as características e alguns elementos que a gente observa na hora da análise. Então já separa material para fazer suas anotações e vamos nessa. O fundo de papel, ou fundo de CRI, ou fundo de recebíveis imobiliários, é um fundo imobiliário que adquire dívidas no setor imobiliário. Ele majoritariamente vai ter em sua carteira o quê? CRIs, por isso que a turma chama de fundo de CRI, mas ele também pode ter LH, letra hipotecária, e LCI, letra de crédito imobiliário. Então, ele pode ter o certificado de recebível imobiliário, a LH e a LCI. Tudo isso daqui é o quê? Dívida. Então um fundo de CRI, um fundo de papel, ele não é proprietário de um imóvel, aluga esse imóvel para oferir renda. Ele é credor de uma dívida. Então, o lance do fundo de CRI é ele ser credor. Então, você tem uma diferença aí em relação ao fundo de tijolo. O fundo é proprietário de um ativo. Aqui, o fundo de papel, ele é credor de uma dívida. E a gente espera o quê? Receber os juros dessa dívida e o principal, obviamente, e aí a gente vai recebendo os nossos dividendos mensais. Então, no fundo de papel, você já viu que ele pode ter CRI, LCI e LH. Abriu a carteira, abriu o relatório gerencial lá do fundo de papel, o que é que você vai ver majoritariamente lá dentro? CRI, certificado de recebível imobiliário. É por isso que no mercado, costumeiramente, vemos as pessoas simplesmente chamando de fundo de CRI, porque é o tipo de ativo que domina as carteiras. Necessariamente vai ter só CRI ali dentro? Não. Além da LCI e da LH que eu citei, ele pode ter, por exemplo, cotas de outros fundos imobiliários, mas será uma fração pequena da carteira. Para ele ser um fundo de papel, de CRI, majoritariamente 70%, 80% da carteira deve ser composta de CRIs, mas ele pode ter ali uma fraçãozinha exposta em cotas de outros fundos imobiliários. O que é um fundo de papel? Um fundo de papel, eu costumo dizer que ele é um repassador do indexador. Nossa, Ricardo começou a falar grego. O que é isso? Um repassador do indexador. Se você tem uma dívida, essa dívida ela vai ser corrigida por alguma coisa. Como vai ser essa correção? Ela vai ser corrigida pelo quê? Porque, óbvio, ninguém presta 100 para receber 100. Talvez para o irmão, pai, para o filho, aí tudo bem. Mas no mercado financeiro, você emprestou, você tem que receber algum tipo de juro. Se ele é um repassador de indexador, quais são os indexadores que vemos majoritariamente no mundo dos fundos de papel? Você tem juro, que aqui a gente fala do CDI, e você tem inflação. E aqui a gente vê majoritariamente o IPCA, mas aparece alguma coisa também de IGPM. Parece menos ainda o IGPDI, menos ainda o INPC. Então, majoritariamente é IPCA e alguma coisinha de IGPM. O CRI, ou ele é corrigido por CDI, ou ele é corrigido por inflação. Mas não é apenas o CDI e não é apenas a inflação. Sempre sendo um ou outro, você vai ter uma taxa pré-fixada. Então, a correção da tua dívida vai ser juro ou CDI mais uma taxa já pré-fixada, pré-determinada, ou inflação mais uma taxa pré-fixada, pré-determinada. Como é que fica, então, a correção do nosso CRI? Você pode ter um CRI que corrige por IPCA mais 6% ao ano. Ou você pode ter um CRI que corrige por CDI mais 3% ao ano. Então, note que você tem um componente que é pós-fixado, eu conhecerei futuramente, eu não sei de largada quanto será o IPCA e quanto será o CDI, e um componente pré-fixado, isso eu já sei na largada, 6% ao ano, 3% ao ano.
Aqui a gente procura ter um mix desses componentes. Eu tendo a ter preferência por IPCA mais uma taxa, não necessariamente 6, IPCA mais uma taxa. Desta forma, eu estou vislumbrando um rendimento com ganho real. Eu estou sempre ganhando da inflação. O Brasil ele tem um histórico de juros elevado, então CDI mais alguma coisa, via de regra, também vai me dar inflação mais alguma coisa. Como é menos casado, eu tendo a preferir, para ter esta certeza do ganho real, o IPCA mais uma determinada taxa. Isso não quer dizer que eu abro mão do CDI mais uma taxa. Então lembre-se, o fundo de CRI ele é um repassador de indexador. Ele vai gerar rendimento em cima disso daqui, ó. Estes componentes de cada um dos CRIs da carteira vão determinar o nível de rendimento que eu vou receber. Por que isso é importante? Vamos lá. Imagine que um fundo de CRI qualquer, ele tem lá um valor patrimonial, lembra, é o valor contábil, valor justo, de R$100. É como se ele tivesse uma cota só e captou R$100. Aí ele comprou um CRI, que vai pagar IPCA mais uma taxa. Esse IPCA mais uma taxa, ele vai gerar o quê? O dividendo. Então, no fundo de CRI, este componente remunera e vira o dividendo. É óbvio que daqui a gente vai tirando o custo do fundo, taxa de administração, taxa de gestão, os custos que o fundo tem para viver, e aí você tem o dividendo. Quando o devedor começa a pagar o principal, ele começa a me devolver isso daqui, ó. É a amortização. Isso eu posso reinvestir. Só que o dividendo, o IPCA mais 6 ou o CDI mais 3, ele entra naquela regrinha da distribuição que o fundo imobiliário tem. A legislação vigente diz o quê? Que o fundo imobiliário tem que distribuir no mínimo 95% do seu lucro dentro de cada semestre. Então isso daqui é o lucro que ele vai ter que distribuir. Tudo isso para te dizer que conforme o tempo vai passando, o que é que o gestor do fundo imobiliário, que é um fundo de papel, tem para reinvestir? O principal, os R$100. Então ele vai ficar reinvestindo esse 100, vai ficar te pagando dividendo. Acontece que do ponto de vista de patrimônio, conforme o tempo vai passando, você concorda que isso daqui teoricamente vai valendo menos? Porque o poder de compra está sendo corroído pela inflação ao longo do tempo. Então se você simplesmente saca o dividendo e vai gastando, vai gastando, vai gastando, do ponto de vista de patrimônio, teu patrimônio real, ele está encolhendo. Teoricamente você teria que ir reinvestindo, comprando mais cotas para o teu patrimônio crescendo. Porque se você carregar uma única cota, é de eterno, você vai recebendo os dividendos, mas do ponto de vista de patrimônio, o valor de R$100 hoje é maior do que o valor de R$100 daqui a 5 anos, porque a inflação vai comendo isso daqui. Ah, Ricardo, mas ele não está remunerando pela inflação mais uma taxa? Tá, só que você está levando embora tudo no dividendo. O que eu estou querendo te dizer é que se você não reinveste, diferentemente do fundo de tijolo, onde você espera que o principal valorize porque o tijolo vai crescer, a dívida não, já está vindo tudo aqui no dividendo. O devedor está te pagando e você está recomprando, só que você está recomprando uma nova dívida e você continua com os mesmos 100 para comprar uma nova dívida. Você continua com os mesmos 100 para comprar uma nova dívida. O teu patrimônio ele é mais estático. Se o mercado precifica de forma justa, em fundo de papel, sim, o VP pode ser muito importante para você analisar aquela variável do PVP, onde você vê o P, que é o valor de mercado, e o VP, que é o valor patrimonial. Se o mercado é eficiente, você tem que esperar que isso daqui seja pertinho de 1, 1,01, 0,99. Quando começa a descolar disso, você já precisa buscar explicação. Pode parecer momento muito importante para compra, momento muito importante para venda, né? Quando está muito acima de 1 é para vender, quando está muito abaixo de 1 parece interessante para comprar, mas não é necessariamente isso que vai determinar a tua compra e venda. Você tem que prestar atenção em outros fatores, a gente já vai entrar nesses fatores. Tudo isso aqui para te dizer que fundo de papel requer ainda mais atenção no reinvestimento dos dividendos. Quer ainda mais atenção no reinvestimento dos dividendos. Por quê? Porque você está tirando tudo no dividendo. No tijolo, mais uma vez, uma parte da tua expectativa de ganho está lá na valorização do tijolo. Então essa cota ao longo dos anos, se tudo der certo no investimento, ela vira 105, ela vira 110, ela vira 115. Então você tira uma parte no dividendo, outra parte está ali na valorização, lá na frente. Você vendeu, teu patrimônio cresceu. No fundo de papel não, você está tirando tudo aqui. Então se você não compra mais cotas, teu patrimônio tende a ficar nominalmente parado. E aí do ponto de vista real, ou seja, considerando a inflação, ele pode ir enxugando. Ele vai enxugar porque isso é Brasil, a gente sempre tem inflação, né? De vez em quando ela dá uma dormidinha, mas normalmente ela vem aqui para abocanhar com
bom gosto o nosso bolso, certo? Então não se esqueçam desse fator importante aqui. E na hora de analisar um fundo imobiliário de papel, fundo de CRI, o que a gente deve observar? Eu vou colocar aqui pontos que são elementares. Quais são os pontos que a gente observa? E aí, o mergulho da análise em cada um desses indexadores, a gente com certeza vai ter mais vídeos aqui para tratar em cada um desses pontos que eu vou passar para vocês. Inclusive, isso é um fator importante. Utilizem aí os comentários para vocês dizerem se vocês estão gostando do conteúdo, o que vocês querem ver aqui no canal, seja de fundo imobiliário, seja de outro produto de investimento. Eu voltarei para falar de fundo imobiliário, mas os meus outros colegas analistas vão estar aqui falando dos outros produtos de investimento. Então, utilizem aí os comentários para dizer o que vocês estão achando do conteúdo para a gente otimizar e melhorar nos próximos, tá bom? Então, o que eu observo na análise de um fundo de papel e um fundo de CRI? Então, lembra, ele é um repassador de indexador. Então, ele vai verter nos dividendos para mim aquilo que está refletido na carteira de CRIs em relação aos indexadores. Primeira coisa que eu vou observar, então, fundo de papel. Na hora de analisar, o que eu olho? Primeiro ponto, o indexador. Esses elementos que eu vou passar para vocês aqui são muito importantes. Por quê? Eu vejo alguns erros na escolha de fundos de papel porque estes pontos são ignorados. Então, muitas vezes as pessoas vão escolher fundo imobiliário e aí fazem aquele ranking de dividend yield. Ah, quem está pagando mais? E como eu mostrei para vocês, é de se esperar num cenário normal que fundo de papel pague mais dividendo. Por quê? Porque todo o retorno dele está vindo ali no dividendo. Quando o mercado está precificando de forma correta todos os fundos, né? Então, é óbvio que se ele tiver muito descontado, você vai ter um ganho adicional no fundo de papel ali por valorização da cota. Mas tirando este cenário, considerando que está tudo muito bem precificado, o fundo de papel está te entregando tudo no dividendo. Já o fundo de tijolo, ele está entregando um pedaço do retorno esperado no dividendo e o outro na valorização da cota. Então, se você faz ranking de dividend yield, num cenário normalzinho, a expectativa é que você veja os fundos de papel liderando este ranking de dividend yield. Isso quer dizer que sua carteira só tem que ter fundo de papel? Não. Cada jogador ali no seu time tem uma função. Fundo de papel, ele tem uma função ali importante de gerar um dividendo recorrente um pouco maior, mas tem que ter essa disciplina do reinvestimento também ser mais assertivo. Via de regra, quando você faz estudos de longo prazo, você percebe que as cotas dos fundos de papel, dos bons fundos de papel, né? É óbvio que vão existir exemplos que fogem dessa regra, mas os bons fundos de papel, eles apresentam menor volatilidade. Então, quando você coloca fundo de papel na tua carteira de FIIs, você tende a diminuir a volatilidade dessa carteira. Lembra dos fundos de fundos? É uma classe que compra cota de outros FIIs. Ela já tem outra característica de volatilidade, os preços tendem a chacoalhar mais. Então, quando você coloca fundo de fundos na sua carteira, você aumenta a volatilidade. Quando você coloca fundo de papel, você tende a diminuir a volatilidade, considerando sempre que eu estou escolhendo bons fundos, tá, pessoal? Vamos lá, fundo de papel, primeiro fator, para você não cair nesse erro de ficar selecionando por dividend yield e aí comparando o que não deve comparar. Porque aí você seleciona por dividend yield, daí você pega dois fundos de papel. Um tá pagando 16% ao ano, o outro tá pagando 12% ao ano. Ah, o de 16% ao ano é melhor. Será? Ah, os dois são fundos de papel, Ricardo, eu não posso comparar os dois? Pode, mas será que é correto? Sabe por quê? Abacate é fruta, laranja também é fruta e a semelhança morre aí. Acho que ninguém aqui tentou fazer uma guacamole com laranja, não vai dar certo. Cada um tem a sua função. Então, primeira coisa que você vai fazer é olhar o indexador da carteira, para ver se essa carteira está mais indexada a CDI ou mais indexada a inflação. Eu vou colocar o IPCA aqui, porque o IPCA hoje está dominando as carteiras, mas pode ser IGPM também, aí você soma, né, tudo que é inflação na carteira. Quando você tem um cenário de CDI mais elevado, e se a inflação está um pouco mais comportada, no momento que a gente grava este conteúdo, por exemplo, a gente vive esse cenário. É de se esperar que o fundo que tenha CDI mais uma taxa gere um rendimento superior a um fundo que tenha inflação mais uma taxa. É de se esperar. Existem outros componentes que a gente vai listar aqui. Isso pode se equilibrar, isso pode até se inverter, mas é importante você observar o indexador que domina a carteira. Se é uma carteira meia mussarela, meia calabresa, metade juro, metade inflação, ou ela aquela que é muito fiel, ela vai ficar sempre com CRI inflação mais. A gente viveu um ano de inflação baixinha ali, Ricardo. Já vivemos historicamente alguns anos assim. O gestor não muda a estratégia, inflação mais. Ou a carteira é CDI mais. Tivemos, né, ali no meio da pandemia, taxa de juros, a taxa Selic, em 2% ao ano. E tinha fundo de CRI que era CDI mais uma taxa, vamos nos lembrar sempre, né, ali correlacionado com a taxa Selic, e o gestor não mudou a estratégia. Ele não foi buscar CRIs indexados à inflação porque o CDI estava baixinho. Ele manteve. Então você tem essa
essa turma que é mais fidelizada ao indexador e você tem outra turma que é mais agnóstica, que procura encontrar no momento qual é a melhor alternativa. E aí vai fazendo um mix. Por isso que não adianta simplesmente comparar o dividend yield, você tem que abrir a carteira e conhecer qual é o indexador dominante. Segundo fator que é importante na análise, o nível da taxa. Vamos voltar lá no comecinho, hein? Você tem CDI mais uma taxa e você tem IPCA mais uma taxa. Que taxa é essa? Qual é o nível que essa taxa tem? E aqui é a hora de compararmos. Como é que eu avalio isso, Ricardo? Como é que eu tenho essa sensibilidade? Se a taxa é muito alta, se a taxa é menor, como é que eu tenho essa sensibilidade? Neste item aqui é importante a gente fazer o quê? Vou usar uma palavra aqui que parece meio estranha, mas depois eu traduzo para vocês, tá? Fiquem tranquilos. É o spread para o título público de mesmo indexador. Corrigir esse acento para ficar bonitinho. Opa, ficou pior. Agora sim. O spread, gente, é diferença. O que eu quero dizer para você com isso daqui? Como é que a gente avalia essa taxa? Você pegou um fundo de CRI ou um CRI específico. Olhe para um CRI de forma específica. O CRI é CDI mais 3% ao ano. Qual é o título público que está atrelado ao CDI? Ou ali muito próximo, né? É o Tesouro Selic. Aqui, grosso modo, gente, grosso modo, é como se ele desse o CDI. Então, este CRI está dando um prêmio de 3% em relação ao título público. Você pode ter um outro CRI, CDI mais 5%. Então, este segundo aqui tem um prêmio de 5% acima da taxa do título público referência. E você pode ter um outro ainda, CDI mais 7%. 7% a mais do que o título público paga. Ricardo, eu quero esse último. 7% a mais do que o título público paga. A gente já vai chegar nesse ponto, mas eu já te adianto. Não tem almoço grátis no mercado financeiro. O gestor que escolheu comprar esse fundo para carteira, ele não é o gênio da lâmpada, ele tomou mais risco. Se ele tomou mais risco, ele espera ser melhor remunerado. O gestor que optou por esse daqui, o de 3%, ele está impondo um menor risco para o cotista do fundo. Então tem uma chance menor de dar bobagem nesse empréstimo aqui. Lembre, tudo no mundo de fundo de papel é empréstimo. Então tem menos probabilidade, uma menor probabilidade de termos um calote aqui. É zero o risco? Não, não é zero, mas é menor a chance. E isso a gente observou a comparação para a taxa, para o CRI, que é CDI. E quando a gente estiver falando de um CRI que é inflação, então vamos lá. O que é inflação? Imagina que você vê lá na carteira um CRI que é IPCA mais 5% ao ano. Qual é o título público referência? Tesouro IPCA mais. Então ele paga IPCA mais uma taxa, esse título público. Que taxa ele está pagando? Vamos imaginar. Ele está pagando IPCA mais 4,5. Nossa, ele está pagando só meio ponto acima do título público. O que você espera é que você tenha uma altíssima qualidade de risco de crédito aqui. Uma chance muito pequenininha de calote. Quase tão pequena quanto a chance do governo dar um calote. Porque ele está pagando um prêmio bem pequenininho. Aí você tem um outro aqui, que é IPCA mais 9,5% ao ano. Opa! Esse cara está pagando um prêmio de 5% acima do título público. Porque o IPCA está anulado, aqui você tem 5% de diferença. 5% de prêmio. Já é um prêmio relevante. Aqui eu já tenho mais risco. E você tem a turma lá que eu falo que é a turma rock and roll. Esse cara aqui, ele paga IPCA mais 16,5% ao ano. Tem isso, Ricardo? Tem. Se você abrir as carteiras de fundo de CRI, você vai encontrar de tudo isso daqui. 12% ao ano de prêmio em relação ao título público. Aqui são 16,5% acima da inflação, 12% acima do que o título público paga. Ora, aqui eu tenho mais risco, gente. Essa taxa não tá aqui tão sedutora à toa. O risco aqui, ele é maior. Eu não estou dizendo que você não deva investir nos fundos que têm esse tipo de característica. Você só precisa ter em mente, mais uma vez, que não tem almoço grátis no mercado. Quando você faz um ranking de dividend yield, que você vê um fundo de papel pagando tão mais que outro, abra as carteiras desses fundos. Existe uma chance muito grande de você encontrar esse tipo de diferença. Uns tomando menos risco, outros tomando mais risco. Aí você tem que olhar para o teu perfil de risco, o que
que é que você tolera. O que eu acredito é que as estratégias de maior risco não podem ser carro-chefe. O maior risco normalmente é aquela pimenta, aquele tempero. Seu prato não é simplesmente pimenta. O carro-chefe não é a pimenta, ela é um tempero. Teu carro-chefe vai estar por aqui. Com isso daqui, matamos o segundo item, nível da taxa. Aqui a gente entendeu como funciona o nível de taxa. Por fim, eu quero falar do terceiro item, garantias. Esses empréstimos que estão dentro das carteiras de fundo de papel, dos CRIs, eles possuem garantias. Então não é simplesmente, ó, tô o dinheiro, você tem que me pagar tanto e pronto. Eu, fundo de CRI, começo a rezar pro devedor me pagar. Não, tem garantia na operação. Então, como é que funciona essa garantia? Você emprestou o recurso, combinou a taxa, IPCA mais 6%. E falou, olha, eu quero garantia. Então o devedor falou, eu coloco este imóvel como garantia. Eu coloco este fluxo de aluguel que eu vou receber daquela loja ali, ele nem vai vir pro meu bolso, tá? Ele já vai direto para pagar essa dívida. Aí o risco é aquela loja não pagar aluguel, mas você já tem o fluxo indo direto. Você não corre o risco do devedor pegar o aluguel e não pagar. Não, já vai direto abastecendo o CRI. Então você tem uma série de diferentes garantias. Eu vou voltar em vídeos aqui futuramente para comentar sobre isso, se vocês quiserem. Então coloca aí nos comentários se vocês querem vídeo falando sobre garantias de fundos de CRI. Pois bem, tem as garantias. O que a gente vai esperar? Lembra que você tem o CRI, eu vou usar como exemplo o IPCA, tá? Fundo de CRI que tem taxa IPCA mais 5 e o fundo de CRI que tem taxa IPCA mais 12. Vamos lá. Normalmente, o nível da garantia aqui, garantia, você tem nível e qualidade. O nível da garantia deste CRI, que tem a taxa menor, normalmente o nível da garantia é um nível mais baixinho, mas ela tem maior qualidade. Já esse cara aqui, normalmente a gente encontra um nível mais alto de garantia. Só que a qualidade dessa garantia, ela é mais baixa. Como é que eu meço essa questão de nível? O nível eu vou medir através de uma variável chamada LTV, Loan to Value. Futuramente a gente vai ter vídeo aqui tratando mais disso, mas só para você entender neste primeiro momento, aqui a gente tem uma razão. Qual é o tamanho da minha dívida em relação ao valor da garantia? Então, olha só, imagina que você tem uma dívida de 10 e você tem uma garantia de 100. O teu LTV é de 10%. LTV baixinho. Então isso quer dizer que a minha garantia vale muito em relação ao tamanho da dívida. Olha aqui, ó. Garantia vale muito em relação ao tamanho da dívida. Mas quando você vai ver essa garantia, às vezes são os lotes de terra naquelas cidadezinhas pequenininhas. Não é lá aquela Brastemp. Mas tem a garantia e a garantia é alta. Eu tenho 10 vezes, para cada 10 reais de dívida, eu tenho 100 reais de garantia. Parece que eu tô bem resguardado. Mas eu posso ter aqui uma dívida de 90 e uma garantia de 10. O meu LTV aqui é 90%. O meu nível de garantia é mais baixo. A dívida consome quase toda a garantia se der algo errado. Mas quando a gente olha esse nível aqui, normalmente a gente enxerga garantias de maior qualidade. Um prédio muito bem localizado, um condomínio logístico muito bem localizado, a gente enxerga garantias mais robustas. Está vendo que tem o copo meio cheio, o copo meio vazio? É isso que a gente analisa quando abre a carteira de CRI. Então a gente viu as questões de indexador, nível de taxa e garantia. Eu vou batendo tudo isso no liquidificador para tentar criar um ranking. O que é que diz esse ranking de risco? Eu vou tentar dizer se o meu fundo de CRI, ele é high grade, ele é middle risk ou ele é high yield. E eu detesto esse nome high yield, porque ele dá a impressão que vai me entregar um maior dividend yield, não é? Se tudo é certo. Na verdade, aqui eu tenho o quê? Mais risco. Aqui eu tenho menos risco. Menos não é zero. Risco existe. Eu tenho menos risco. O meu risco é menor. E aqui é o intermediário, onde eu espero encontrar as maiores taxas esperadas de dividendo. Aqui. Onde eu espero encontrar os menores LTVs, ou seja, garantias que têm níveis mais altos. Aqui. Só que onde eu tenho mais risco de inadimplência, mais incidência, inclusive, de inadimplência? Aqui. A gente viu isso no mercado no começo de 2023. Alguns fundos que são chamados high yield, aquela turma que paga um dividendo mais elevado quando tudo dá certo, operações começaram a dar problema. E aí você tem que renegociar, executar a garantia, dividendo cai, o preço da cota cai também. Então não tem almoço grátis no mercado. Aqui você encontra taxas de acordo entre devedor e credor de remuneração que são menores, mas você corre menos risco. As tuas garantias, o nível é menor.
menor, mas a garantia tende a ter mais qualidade. Aquela garantia que parece que vale 100, aqui, muito provavelmente ela vai valer 100. Aqui, não necessariamente. Parece que ela vale 100, mas na hora que você executa, consegui executar 80, 70. Por isso que tem aquela gordura toda para queimar. Tem a turma que fica no meio do caminho. Você não enquadra nem aqui, fica no meio do caminho. Então, colocar as letrinhas aqui, as siglas para ficar mais fácil. High Grade, High Yield e MR Middle Risk. Mais uma vez, aqui é estratégia carro-chefe. Aqui tudo bem, aceita, Middle Risk também. Aqui é a pimenta. Você vai apimentando a tua carteira. Se você fizer este começo de análise para escolher fundo de papel, eu tenho certeza que você já vai se posicionar muito à frente da maioria do mercado, que infelizmente ainda seleciona fundo imobiliário, olhando para quem paga mais para ranking de dividend yield. Eu vou parar por aqui porque eu sei que o conteúdo hoje foi um pouquinho mais denso, mas eu vou voltar com certeza para tratar desse tema, então coloca aí nos comentários aquilo que você quer que eu fale mais sobre fundos imobiliários. Para mim foi um prazer passar esse conteúdo para vocês. Até a próxima, um grande abraço.